Pública sobre a avaliação do cumprimento das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2019. O objetivo é analisar o desempenho da execução orçamentária da Prefeitura da cidade do Recife com relação às metas fiscais estabelecidas no anexo de metas fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2019. Trata-se de uma obrigação da Lei de Responsabilidade Fiscal prevista no parágrafo 4º do artigo 9º. Convido para compor a mesa o secretário Ricardo Dantas, secretário de Finanças da Prefeitura. E aproveito e passo já a palavra para ele, para que faça a sua apresentação. Bom dia, presidente Heriberto. Bom dia a todos, a todas. Então, dando cumprimento aí à nossa prestação de contas do terceiro quadrimestre de 2019. Então, fazendo aí como a gente sempre faz, problemas. Por que não bota o seu? Trocar o computador ali. Passa. É aí uma série histórica do PIB. Nós fechamos 2019 com 1,17. Lembrando que a gente começou o ano de 19 com uma perspectiva de ter 2019 com 2,5 de PIB, e essa projeção de um PIB mais positivo foi sendo revista a cada mês, em que o governo federal patinava no envio de medidas estruturadoras da economia brasileira e não conseguia implementar e dar esse norte que a economia brasileira precisa, e isso foi sendo revisto para baixo, e a gente tem aí, ainda não é um número fechado, é uma estimativa ainda de 1,17. Há quem aponte para um número ainda menor do que esse, né, do PIB brasileiro em 2019. Mas só registrando o início do ano com uma projeção de 2,5, e a gente fecha o ano aí na casa de 1 ponto alguma coisa, na última previsão de fechar o ano com 2017. Esse é um número ainda provisório. Para 2020, né, a gente tem um cenário um pouco parecido, onde em dezembro de 19 a gente tinha uma projeção de 2,55, e mais uma vez a gente tem dois eventos aí, de um lado o governo federal e a dificuldade de encaminhar as reformas necessárias ao país no Congresso Nacional, e as últimas e recentes declarações do presidente fazem com que isso seja puxado para baixo nos meses de janeiro e fevereiro, e um fator externo, que é um dado que todos estão acompanhando no mundo, que é o coronavírus, né? E que tem puxado também todas as projeções, não só no Brasil, né, mas na Europa, onde, por exemplo, o turismo tem um peso muito importante na economia de muitos países, muitas cidades históricas, mas também já afetando a economia real, onde fábricas fechando, onde faltando insumos que vêm da China, a parte de importações também sendo postergada como medidas de contenção do vírus. E essas medidas têm um efeito prático na produção industrial, tanto do que vai como do que vem da China,
né, os insumos que eles importam, os produtos manufaturados que eles exportam, começam a faltar tanto lá como cá. E isso já aponta para essa revisão do PIB, a última na semana passada, 2,2, sendo revisado para baixo. Então, o primeiro trimestre da economia já sendo afetado por esses dois fatores. O interno, a economia brasileira, e outro externo, que está afetando não só o Brasil, mas o mundo todo. Então, esse é o nosso contexto de 19 e 20. Vamos ver agora o nosso desempenho nas principais receitas, como a gente gosta de destacar aqui em 2019. A gente teve um IPTU aí crescendo 13,5 contra uma inflação de 4 no exercício, né? Então, descontando aí a inflação, a gente teve um crescimento real de 9,1 no nosso IPTU, um crescimento excepcional, considerando que ele foi corrigido em 2,90, né? Então, essa é uma recuperação, inclusive, da adimplência do nosso IPTU, o que nos ajudou muito. A gente vai ver mais lá na frente com o crescimento muito menor das receitas de transferências. O ITBI, que começou o primeiro semestre negativo e que teve uma recuperação muito boa no segundo semestre, cresceu 8,3 nominal, descontando a inflação 4,1 de crescimento real acima da inflação. O nosso ISS cresceu 6,5, descontado a inflação, crescimento real 2,4. Aí nossas principais receitas próprias. E agora o destaque para as receitas de transferência, a gente tem o ICMS. O ICMS cresceu 3,6, abaixo da inflação para o município do Recife. A gente vai entender isso. O crescimento nominal do ICMS arrecadado por Pernambuco foi de 11%. O nosso foi de 3,6%. E aí a pergunta, por que isso, né? Quando a gente desconta a inflação, nosso crescimento foi negativo. Crescimento real negativo, né? E a gente entende isso na próxima tela, que é a participação aqui nessa primeira linha do Recife, a participação no bolo do ICMS, dos 25% do ICMS, que o Estado é obrigado a destacar por força da Constituição, e enviar 25%, dividir entre os municípios da unidade da Federação Pernambuco. O critério utilizado é de 75% referente a valor agregado. Valor agregado é o valor bruto das notas fiscais emitidas por todas as empresas de todos os municípios. E quando a gente olha a série histórica, a gente vê que a partir ali de 2014 começa a haver uma perda mais acelerada do município do Recife. Isso tem a ver com o início da produção de alguns polos incentivados com isenções fiscais de ICMS, mais especificamente falando, o polo automotivo de Goiânia, o polo do município de Ipojuca, aí a refinaria entrando em operação em 2014, e esses empreendimentos acelerando e chegando a uma capacidade mais plena já agora em 2019, o que fez com que a gente fosse perdendo participação no bolo, não em função de alguma deficiência nossa do município, mas em função desses investimentos que foram descentralizados para Mata Norte, Mata Sul e até um pouco para o Agreste, com Vitória, aí recebendo o polo da Sadia, da Perdigão, né, a Mondelez, que acho que agora não é mais nem Mondelez, já foi vendida para uma outra multinacional, mas indústrias incentivadas, e o município do Recife tem a característica de não ter mais território para abrigar parques industriais, de forma que a nossa vocação é o serviço, é a prestação de serviço, e a gente tem que compensar essa perda no bolo do ICMS com aquele crescimento das receitas próprias, como a gente viu, crescendo o IPTU em mais de 13%, crescendo o ISS em 6,5%, e por isso que a gente faz esse destaque aqui do ICMS. A próxima. Então, a gente perdeu aqui
nada mais, nada menos que 57,6 milhões em ICMS no ano de 2019, comparado com 2018. Né? Se a gente aplicasse o índice de participação de 18, a gente teria 57 milhões de reais a mais. A próxima receita, o IPVA cresceu também bem, acima da inflação, 7%, e um crescimento real de 2,4% acima da inflação. O FPM também, 8,1% nominal e 3,8% acima da inflação, crescimento real. Essas são as principais receitas do município, tanto as de arrecadação própria como as de transferências, seja da União, seja do Estado de Pernambuco. Agora vamos ver propriamente dito o cumprimento das metas que estão lá na LDO, onde a gente vai destacar aqui nas receitas. A gente tem uma receita total que foi realizada em 84,25, né? Uma receita primária em 86, mas o principal resultado primário, a gente poderia ter um resultado primário de 602 negativo, tivemos de apenas 39, isso tem a ver com a não realização de alguns empréstimos autorizados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias e por leis específicas que não chegaram a se materializar. Um resultado nominal autorizado de 191 milhões negativo, tivemos de 81, aí também influenciado pelas operações de crédito. A gente tinha uma operação de crédito de 200 milhões e foram aportados algo em torno de 133 milhões, o que fez com que esse número fosse reduzido. Mas cumprindo a meta fiscal também. Dívida consolidada, podendo chegar a 1.750.000, chegamos a 1.300.000, também em função da frustração das operações de crédito, mas cumprindo também a meta fiscal e o resultado orçamentário de menos 21 milhões. Na próxima tela, a gente vai ver as receitas correntes, e aí com destaque para impostos, taxas e contribuições de melhoria, onde a gente tem um crescimento acima de 100%. Quando a gente compara, a gente mostrou ali todas as nossas receitas de arrecadação própria crescendo acima da inflação. A gente teve um crescimento de impostos, taxas e contribuições de melhoria da casa de 9,47%, né? O que puxou ali para realizar mais do que estava previsto na própria lei orçamentária. Enquanto que as transferências correntes, embora tenha realizado 95%, mas elas cresceram apenas 5,25%. Para vocês terem uma ideia, as transferências da União cresceram apenas 3,42% e em relação a 2018, e as transferências do Estado cresceram 4,12% em relação ao ano anterior, as transferências estaduais, juntando aí ICMS, IPVA. Então, o destaque aí é para as nossas receitas de impostos, taxas e contribuições de melhoria e as ações que fizemos, especificamente no IPTU, para recuperação da adimplência, daí o resultado de mais de 13% de incremento, quando a gente corrigiu esse IPTU em apenas 2,9%. Então, a gente tem aí mais de 10% de crescimento real, além daquilo que foi a correção do IPTU no início do ano. Próxima. Receitas de capital, a gente já comentou que a gente tinha uma autorização ali de 528 milhões, né, para operações de crédito. Infelizmente não se realizou, realizamos apenas 191 de desembolso de operações de crédito. Ainda estamos pleiteando aí, tentando fechar o PEMAT esse ano. Estamos na última rodada de negociações de um programa de modernização da área meio da prefeitura, não apenas da área tributária, embora o nome seja Programa de Modernização da Área Tributária, mas isso teve o seu escopo ampliado e a gente tem toda a área meio aí contemplada com esse programa que já estava previsto, também não se realizou. Temos uma segunda operação do Finisa, né, que também vai
ajudar na infraestrutura da cidade, a recuperação de pontes, a pavimentação de vias, morros e encostas, habitacionais, várias áreas que serão contempladas e que já tínhamos previsão, não se realizaram, daí a frustração nas operações de crédito. Transferência de capital, o governo federal segurando aí convênios que estão assinados há anos e não temos desembolso nem repasse do governo federal. Então tínhamos 350 milhões previstos e o governo federal segurou aí e recebemos algo em torno, juntando União e Estado, 26 milhões apenas. Esses são os destaques para as operações de crédito. Próximo. Aí na área das despesas também, nas despesas correntes 94,95 de cumprimento aí do que estava previsto na LDO e na LOA. Nas despesas de capital 41%, tendo em vista tudo que a gente já comentou, não realizou a receita, você deixa o orçamento da despesa de capital bloqueado, então não tem como gastar isso aí, não pode gastar sem lastro, né? Esses são os destaques aí na despesa corrente principalmente. Próximo. Aqui, pessoal em cargos, é a maior despesa do município. Vimos reduzindo aí o percentual, fechamos em 46%, a gente vai ver daqui a pouco. Juros e encargo da dívida, acertamos quase que na mosca ali, 99,93% de acerto nessa despesa. É uma despesa bastante previsível, porque você tem os contratos e faz a conta de o que é que vai haver de desembolso ainda naquele ano, acrescenta ao que você já tem e dá esse grau de certeza. Outras despesas correntes, 90,85%. Os investimentos, mais uma vez, em função da frustração de operações de crédito, que tiveram mitigado a sua despesa, porque o orçamento fica bloqueado. Inversões financeiras, também 99%, e amortização da dívida, que tem a ver com o que está lá em cima, 99,65% de acerto, em função do grau de previsibilidade dessa despesa. A próxima. Aí já entrando nos mínimos constitucionais, um destaque para a educação. A educação fechou 2019 com o maior percentual de investimento da série histórica dessa gestão, né, com 27,85%. O maior índice de investimentos na educação dos últimos 7 anos. Então, esse desempenho aí foi o melhor da série histórica, incluindo até 2012, que está ali. Que estava ali só nos 25,04%. Próximo. Saúde, que atingiu no ano anterior a casa dos 20%, o maior da história da cidade do Recife. O mínimo constitucional é 15%. O ano passado chegou muito perto do recorde de 2018, que foi 20%. A gente chegou a 19,93%. Então, mantendo aí essa prioridade nessas duas despesas que são tão caras à população mais carente do município, que precisam muito da educação pública, precisam muito da saúde pública, né? E nesses 5 anos de recessão, quantas famílias deixaram de ter o seu plano de saúde e passaram a recorrer à saúde municipal, deixaram de ter seu filho na escola privada e passaram a recorrer à escola pública do município. E daí essa necessidade de, mesmo na crise, a gente aumentar o serviço prestado à população, e esse aumento de serviço prestado à população, ele se traduz nessa priorização em investir mais na saúde e na educação. Então, 19,93% o investimento em saúde. O próximo. Aí, o comprometimento da receita corrente líquida com a despesa de pessoal. Nós estávamos aí em 46,38, crescemos um pouquinho para 46,55 ao final de 2019. Estamos enquadrados aí abaixo do limite de alerta do Tribunal de Contas.
Então, perfeitamente equilibrada a conta do município com a maior despesa, que é a despesa de pessoal de qualquer ente da federação. O próximo. A dívida. A dívida, a gente cresceu um pouquinho, ainda não é o maior da história, que foi em 2015, né? Onde a gente tem ali 120% da receita corrente líquida. No caso de 2015, teve muito mais a ver com baixo crescimento da receita do que com o aumento efetivo da dívida, né? Em 2019, não, a gente conseguiu ter um contrato novo, que foi o Finisa. A gente falou, tivemos 133 milhões aí de gastos com o Finisa, um empréstimo contratado com a Caixa Econômica Federal, daí esse incremento de 2% aproximadamente na dívida. Mas a gente pode ter um endividamento de 120%, né, da RCL. E temos ainda muita margem para contratar empréstimos. O outro dado específico aí pode passar a próxima, em relação às operações de crédito. A gente faz um destaque dentro da dívida, a gente dá um destaque à contratação de operações de crédito, que tem um limite específico de 16% da RCL. Ali os 120 engloba todo e qualquer tipo de dívida, até uma dívida de INSS que deixou de ser recolhida, e você vai lá na Receita Federal e faz um parcelamento. E aí tem um destaque dessa dívida para a contratação de operações de crédito, que é de 16% da receita corrente líquida. E a gente tem também muita margem ainda aí, estamos em 4,18, que é inclusive abaixo dos 4,25 de 2018. Então, temos ainda muito espaço para contratação e investimento aí no município do Recife. Temos bastante margem, né, para fazer esse tipo de operação. Bem, presidente, eram essas as considerações que a gente gostaria de trazer. Reforçar que o município, com bastante esforço, muita dedicação do nosso prefeito Geraldo Júlio e um cuidado diuturno com o equilíbrio fiscal do município, a gente fechou 2019 crescendo bastante a nossa receita própria, né, sendo cuidadoso com a receita, com a despesa, cuidando dessa despesa também para que ela não crescesse e desequilibrasse as nossas contas. Então a gente tem uma controladoria do município ativa e operando para cuidar que essa despesa não cresça acima do que é possível ser custeado com o município. E a gente fechou o ano pagando todos os servidores dentro do mês, pagando 13º antes do Natal, diferente de muitos municípios brasileiros, de muitas capitais que ainda não sequer pagaram esse 13º ou que estão parcelando o 13º ainda de 2019. O Recife se orgulha de, mesmo nesse 5º ano de crise, que foi 2019, fechar o ano equilibrado e pagando todas as suas contas e cumprindo as metas fiscais. Tem alguém inscrito que queira fazer alguma pergunta? Como é teu nome? Rafani. Pega o microfone, por favor. Bom dia. Meu nome é Rafa, eu sou assessor do gabinete do vereador André Regis. Bom dia, secretário. Bom dia, Heriberto. Eu queria fazer uma pergunta em relação ao crescimento da dívida consolidada, né? A gente pode ver desde 2012 até 2019, mesmo estando dentro do limite definido pelo Senado e previsto legalmente, Recife está apresentando um crescimento bem significativo da dívida. Quais são as atitudes da secretaria, do ponto de vista da gestão do atual prefeito, para tentar diminuir essa dívida? E também outra pergunta em relação à despesa pessoal, né? Recife está crescendo, 2019 aumentou o crescimento da despesa com pessoal,
E é uma despesa, a gente sabe que grande parte dos municípios e dos estados também tem parte da sua despesa total comprometida com a despesa pessoal, porém Recife não pode andar no mesmo barco dos demais municípios do país, né? Então, quais são as atitudes que estão sendo tomadas para tentar reduzir essas despesas, tanto a despesa pessoal como também a diminuição da dívida líquida consolidada? Bom, em relação à dívida, né, o que nós apontamos é que a gente tem muito limite ainda para contratar, e é sabido por qualquer um que estude o setor público brasileiro que a capacidade de poupança dos entes subnacionais, que são os estados e os municípios, ela é muito pequena. E uma das formas de você poder investir em infraestrutura no município é exatamente contratando empréstimos. Então, o fato da gente estar aí em 22,74, ele tem a ver exatamente com a contratação de alguns empréstimos que foram feitos ao longo desses anos, ou até, né, empréstimos que já estavam contratados, como o SOP da educação, mas que tiveram ao longo dessa gestão o desembolso efetivo, porque você só conta como dívida a partir do momento que você não está mais apenas contratado, a partir do momento que esse recurso ingressa na conta do município. Então, o SUOP, por exemplo, foi uma operação de crédito de mais de 300 milhões de dólares e que já estava contratada e o município do Recife fez esse desembolso ao longo desses últimos 7 anos. Né? Outra questão, como eu falei, por exemplo, é que ele vem caindo. Em 2015 ele já foi de 26,49 e ele está em 22,74. Agora, diferentemente do que o companheiro Rafani está supondo de que não ter endividamento é bom, não necessariamente não ter endividamento é bom. Não ter endividamento seria bom se nós tivéssemos uma capacidade de poupança para fazer todos os investimentos que o município precisa. Como isso não é a realidade de nenhum município brasileiro, posso afirmar, né, se utilizam desses critérios. Então, estamos muito abaixo e, digo mais, se pudermos, vamos contratar, sim, o Finisa 2, vamos contratar o PEMAT, para trazer os investimentos em infraestrutura que o município precisa. Em relação à despesa de pessoal, né, eu diria que ela está equilibrada. O ideal não é estar abaixo do que a gente recebeu. E isso demonstra uma clara priorização da gestão municipal para com o servidor público municipal. Dentro de um limite, é claro, dentro de uma responsabilidade fiscal, tanto é que 46,55 está bem abaixo do limite de alerta, que é 48,6. Estamos mais de 2 pontos percentuais abaixo do limite de alerta, o que nos dá a tranquilidade de ter crescido, sim, porque priorizamos aqueles que implementam as políticas públicas, valorizando nosso servidor, contratando mais servidores aonde é necessário, ampliando serviços, como a gente disse, inauguramos muitas UPinhas, inauguramos muitas novas creches escola. Por quê? Porque nesse tempo de crise, a população do município do Recife demandou mais, porque perdeu os seus planos de saúde, porque deixou de colocar o seu filho na escola privada, e demandou do município esse esforço adicional, mesmo no momento de crise, e essa gestão do prefeito Geraldo Júlio não faltou a esses recifenses que precisaram desse serviço, e precisamos contratar gente, sim. E esses profissionais foram contratados para que a gente pudesse prestar novos serviços, e fizemos planos de carreira, reposição de inflação, e daí esse aumento para 46,55, que ainda é mais de 2 pontos percentuais abaixo do limite de alerta, não é nem do limite prudenciário, do limite de alerta
para o município. Então, entendemos que não precisamos buscar diminuir esse número, porque ele está perfeitamente equilibrado e dentro de uma lógica de priorização daquele que implementa e que dá consequência às decisões tomadas pela equipe de gestão do município e fazem as políticas públicas acontecerem, que são os nossos servidores. Alguém queira fazer alguma pergunta? Eu vou querer fazer uma pergunta, secretário. Na parte dos convênios, tinham um valor aportado de aproximadamente 300 milhões, se não me engano, e só foi 26 executados. Quais são esses convênios que perderam tamanho investimento, né, para o município, e quais são essas dificuldades na obtenção dessas operações de crédito? Em relação a convênios, nós temos aí tanto cartas consulta à União em relação a novos convênios a serem implementados e que não vingaram, vamos dizer assim. E temos também nessa conta aí de 350 milhões, convênios já assinados, em andamento, e que a União não aportou nenhum recurso, né? Então temos essas duas características aí na frustração dessa receita de convênios, né? Tanto convênios já assinados e com aporte mitigado aí pela União, como expectativas de convênio, porque existe lá um programa, nós nos habilitamos ao programa, mas não foi efetivado em função das dificuldades que todos conhecem do orçamento da União, que está, acho que pelo 3º ano consecutivo, com déficit, né, no déficit já na proposta orçamentária. Então, em função dessas dificuldades, é que a frustração nas operações com convênios, né? A outra foi operações de crédito. Operações de crédito, eu não sei se todos lembram, ao final de 2017, em dezembro de 2017 especificamente, a gente já, desde dezembro de 13, que tínhamos várias operações de crédito tramitando junto à STN e ao Ministério da Fazenda, hoje Ministério da Economia, e perfeitamente enquadrados, cumprindo todos os requisitos, quando em 2017 São Paulo e Minas se desenquadram e é feito um grande arranjo para que esses dois estados fossem reenquadrados na possibilidade de operações de crédito. E esse movimento fez com que não só o Recife, mas vários outros estados, o estado de Pernambuco é um deles, que só contratou a operação de crédito porque teve sucesso com a liminar junto ao Supremo Tribunal Federal, e aí teve aprovada a sua operação de crédito, mas o município do Recife foi preterido nesse sentido. Entramos com ação também, mas não tivemos o mesmo sucesso. E em relação à operação de crédito, são todas as operações de crédito que estão pleiteadas. Então temos aí com o Banco Mundial, temos com o PEMAT, Finisa e outras que compõem esse número. Mas infelizmente aquelas operações que dependem do aval da União, elas esbarram nesse critério que foi alterado por portaria, que está sendo questionada judicialmente, né, e que levam o município do Recife a, em algumas dessas operações de crédito que necessitam do aval da União, a gente não ter essa autorização. Mas seguimos lutando para que elas se materializem e seguimos também em busca de outros tipos de operação, como foi feito o Finisa, né? Estamos em busca de outras operações que não prescindam, que possam prescindir desse aval da União. Essas são as considerações em relação à mitigação dessa receita de operação de crédito, presidente. Mais alguma pergunta?
O senhor comentou em relação às dificuldades, né, de transferência dos recursos da União. Eu queria saber também em relação à transferência dos recursos daqui, do parte do Estado, né? Visto que no detalhamento existe também uma quantidade bem reduzida de repasse. Aqui em transferências correntes, onde é que você está vendo que teve mitigação Acho que é transferência de capital. seria transferência de capital, é isso? Certo. Ok. Queria saber só as dificuldades que o Estado está encontrando em relação a... Aqui, transferência de capital. Transferência de capital seriam convênios a título de despesa de capital. Tinha uma previsão de 108, foram liberados 13. Em contrapartida, a gente, quando vai para a transferência do Estado para despesa corrente, a gente tem ali 824 de previsão e 841 de realização. Então, houve meio que uma transferência aí de um lado para outro, para despesa corrente e não para despesa de capital, né? Mas, assim como eu disse em relação à União, né, e a imensa maioria dos entes brasileiros vivemos o 5º ano de crise. Então, o orçamento é uma previsão. O orçamento é uma previsão que não necessariamente ela se materializa, principalmente quando ela não depende da ação municipal, ela depende da ação de outro ente. Então, de um lado, no caso da União, houve a frustração tanto das transferências correntes como das transferências de capital. No caso do Estado, houve uma frustração da transferência de capital, mas houve uma superação das transferências correntes, né? E, com certeza, ambos que não, como eu disse em relação à União, tem a ver com esse 5º ano de crise, onde tanto um como o outro, Estado e União, vivem, assim como o município, as consequências da crise que ainda não foi. Tanto é que o crescimento, como nós vimos ali, a última previsão do Boletim Focus é que 2019, embora ainda seja um número que não está fechado, mas a gente saiu de 2,5 para 1,17, né? Isso significa que a atividade econômica ela não respondeu na medida que se estimava no início do ano e que muitas das receitas da União, dos estados e dos municípios foram frustradas. Graças a muito esforço, a muita dedicação das nossas equipes, dos nossos auditores, procuradores, técnicos que trabalham na Secretaria de Finanças e na Procuradoria, capitaneados aí pelo nosso prefeito, a gente conseguiu ter um desempenho melhor do que as receitas da União, do que as receitas do Estado, e poder compensar um pouco essa frustração daquilo que vem dos outros entes nacionais, Estado e União. Não havendo mais ninguém inscrito, declaro encerrada a presente audiência pública e agradeço a presença de todos.